Bom, pessoal, nós temos aí nossa aula de revisão do exercício de revisão, aula 51, do dia 14 de 9 de 2021. Nós temos aqui os tipos de equações, do segundo grau. Nós temos os tipos de equações. Aí primeiro vem a equação do segundo grau. É toda equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Temos a equação biquadrada, que também é chamada de equação de quarto grau, que é do tipo ax à quarta. Esse chapeuzinho aqui é o símbolo de potenciação. Ax à quarta mais bx elevado ao quadrado mais c igual a zero. E temos a equação irracional. A equação irracional é do tipo x menos 3 igual a raiz de 2x mais 2. A equação irracional é porque ela é irracional quando aparecer letra debaixo de radical. No caso aqui o x é uma letra que está debaixo de radical. Então toda equação que aparece letra debaixo de uma raiz ou sob radical é uma equação irracional. Para resolvê-la, nós temos que transformar em uma equação racional. Então os tipos de equações aí são, no estudo da apostila que vocês têm, a equação do segundo grau, do tipo ax à segunda mais bx mais c igual a zero. A biquadrada, que é do tipo ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero. E a equação irracional, que é um dos tipos, é x menos 3 igual a raiz de 2x mais 2. É toda equação que aparece letra debaixo de radical. Nós temos tipos de equações aí, do segundo grau. Nós temos as equações completas e as equações incompletas. Eu coloquei aí as equações com os coeficientes. As equações completas tem todos os coeficientes, o a, o b e o c. No exemplo A, nós temos 2x ao quadrado mais 4x menos 6 igual a zero. Para A igual a 2, B igual a 4 e C igual a menos 6. Na equação da letra B, nós temos x ao quadrado menos 5x mais 2 igual a zero, onde A igual a mais 1. Quando não aparece, quando está em oculto, supõe que temos 1 como coeficiente. B igual a menos 5 e C igual a 2. Na equação da letra C, nós temos 0,5 que multiplica x ao quadrado mais x menos 1 igual a zero. Coeficiente A 0,5, B igual a mais 1 e C igual a menos 1. Aí temos também as equações incompletas com seus coeficientes. A equação é incompleta quando falta ou o coeficiente B ou o coeficiente C. Só não pode faltar o coeficiente A, mas as equações incompletas ou falta B ou falta C. Na letra A aqui nós temos 2x ao quadrado menos 4 igual a zero, onde A igual a 2 e B no caso não apareceu, é nulo, é zero, e o C é menos 4. Na letra B nós temos menos x ao quadrado mais 3x mais c. O A igual a menos 1, aqui o B é mais 3 e o C no caso não aparece, é nulo. A letra C nós temos x ao quadrado igual a zero, onde A é igual a mais 1, B no caso é zero e C também é zero. Então aqui são exemplos de equações incompletas, quando falta o coeficiente ou A, ou B, ou B ou C, ou até mesmo B e C. Só não pode faltar o coeficiente A. Então as equações do segundo grau nós se dividem em equações completas e equações incompletas. Vamos ver agora como resolver a resolução de uma equação do segundo grau incompleta do tipo AB. Encontre a raiz da equação 3x ao quadrado menos 27 igual a zero.
3x ao quadrado menos 27 igual a zero. Então, toda equação do tipo AC, para se resolver, a gente passa o coeficiente C para o segundo membro depois da igualdade. Então, fica 3x ao quadrado igual a 27. Por que passou mais 27 e não menos 27? Porque ele era menos 27, como passou para o segundo membro, ficou mais 27. Logo, x ao quadrado é igual a 27, divide por 3. X ao quadrado é igual a 9. Então, x é igual a mais ou menos raiz de 9, raiz quadrada de 9. Por que eu coloquei aqui esse símbolo aqui de mais ou menos? Porque toda equação do segundo grau, geralmente, tem duas raízes. Uma positiva e uma negativa. Por isso que apareceu o sinal aqui de mais ou menos, raiz de 9. Então, vocês sabem que a raiz de 9 é igual a 3. Por que é 3, professor? Porque 3 vezes 3 é igual a 9. Então, x uma linha é igual a 3 e x duas linhas é igual a menos 3. Se você multiplicar 3 vezes 3 é igual a 9, e se você multiplicar menos 3 vezes menos 3 também é igual a mais 9. Então, portanto, a raiz da equação, no caso, é o valor de x, é o valor da incógnita. Então, aqui nós temos a equação do segundo grau do tipo AC. Se resolve como? Se resolve passando o coeficiente C para o segundo membro. Aqui nós temos outra equação agora, do segundo grau incompleto, do tipo AB. Tem o coeficiente A e o coeficiente B. Que no caso, o coeficiente A é igual a 5 e o coeficiente B é igual a 45, do tipo AB. Então, toda equação desse tipo, a gente pode resolver usando a forma de Bhaskara ou então por fatoração. O que é que a gente faz aqui? A gente procura o MDC de 5 e 45. O que é MDC? É o maior divisor comum. É o número que divide 5 e 45 ao mesmo tempo. Então, quem divide 5 e 45 ao mesmo tempo é o 5. Aí você coloca o 5 em evidência, você repete a equação, 5x ao quadrado menos 45 igual a 0. Você coloca, com relação ao coeficiente, o MDC de 5 e 45 é igual a 5. Com relação à variável, a incógnita, o MDC é a variável comum de menor expoente. No caso, x é comum a x. Menor expoente é 1. Então, vai colocar em evidência aqui o que? 5x. Agora, divida. Vamos transformar em uma fatoração. Vamos fatorar. Transformar em um produto. Você divide 5x ao quadrado por 5x é somente x. Por quê? 5 por 5 é igual a 1. X a segunda por x dá somente 1x. Menos com mais dá menos. Quase 5 por x dá igual a... Quase 5 por 5 dá igual a 9. E x por x se acaba. Se fosse dividir x por x, se acabaria. Então, igual a zero. Coloca o que você fatorou em parênteses. Então, 5x vezes x menos 9 igual a 0. Primeira raiz da equação está aqui. 5x igual a 0. 5x igual a 0. Implica que x uma linha é igual a 0. Por quê? X vai ser igual a 0 por 5, dá igual sempre a 0. Primeira raiz da equação é x igual a 0. A segunda raiz da equação está aqui entre parênteses, que é x menos 9. E você pega x menos 9 igual novamente a 0. Implica que x é igual a 9. Você passa o menos 9 para o segundo membro, então x de uma linha é igual a 9. Então a raiz, o valor de x dessa equação aqui é x' igual a 0 e x de uma linha igual a 9. Se você substituir aqui o x por 0 ou por 9, esse primeiro membro aqui vai ser igual ao segundo membro, vai ser igual a 0. Aqui é uma equação do segundo grau do tipo AB. Se resolve dessa maneira.
Agora nós temos a equação aqui do segundo grau completa. Tem todos os tipos aí. Todos os coeficientes. O A igual a 1, o B igual a menos 1 e o C igual a menos 12, igualado a zero. Outra coisa, toda equação do segundo grau, para a gente resolvê-la, nós temos que igualar a equação a zero, primeiramente. Então aqui nesse caso, nós vamos usar aqui a fórmula de Bhaskara. Vou adiantar aqui um pouquinho. A fórmula de Bhaskara, qual é a fórmula de Bhaskara? É x igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2 vezes a. Isso aqui é uma regra, uma fórmula, que a gente tem que aprender. Onde delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta ou discriminante. Olha o que diz aqui. O método conhecido como método de Bhaskara ou fórmula de Bhaskara aponta que as raízes de uma equação do segundo grau do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero é dada pela seguinte relação. Então, qual é a relação? X igual a b ao quadrado menos 4, mais ou menos, raiz de delta sobre 2 vezes a. Onde delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Voltando aqui para a equação, delta é igual a quem? É igual a b ao quadrado, b é quanto? B é igual a menos 1, então fica menos 1 elevado ao quadrado, menos 4a, que é 1, e c, que é menos 12. Então, delta vai ser igual, 1 vezes 1 dá igual a mais 1, você multiplica o menos 1 duas vezes. Por que duas vezes? Porque o expoente é 2. A gente já aprendeu nos anos anteriores que a potência, quando a base for negativa e o expoente for par, a resposta é positiva. Então, multiplicando menos 1 vezes menos 1 dá igual a mais 1. Mais, por que mais? Porque menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 12 dá igual a 48. Então, somando 1 mais 48, dá igual a 49. Logo, o valor de delta do discriminante aqui é igual a 49. Vamos aplicar agora a fórmula de Bhaskara. Então, x é igual a quem? É igual a menos b, esse menos aqui da fórmula, e o b, que é igual a menos x, menos 1, fecha parênteses, mais ou menos, raiz de 49, que é a raiz de delta, sobre 2 vezes a, que é igual a 1. Então, x vai ser igual a 1, porque mais 1, porque menos com menos dá mais. Mais ou menos, a raiz de 49 é igual a 7. Por que 7, professor? Porque 7 vezes 7 é igual a 49. Sobre 2 vezes 1 é igual a 2. Então, x de uma linha nós vamos somar e x de uma linha subtrair. X de uma linha vamos usar só de mais. Vai ser 1 mais 7 dividido por 2. 1 mais 7 dá 8. Por 2 dá igual a 4. Logo, x de uma linha é igual a 4. X de uma linha nós vamos subtrair. Mais 1 e menos 7 dá igual a menos 6. Dividir por 2 dá igual a menos 3. É como se eu tivesse R$1 e dever R$7. Então, eu vou ficar devendo ainda R$100. Dividindo R$100 por 2 vai dar igual a menos 3. Então, nesse caso aqui dessa equação, a raiz dessa equação é x, uma linha igual a 4, e x de uma linha igual a menos 3. Se a gente substituir o x da equação por mais 4, esse primeiro membro aqui vai dar igual a 0. E também se a gente substituir o x da equação por menos 3, também esse primeiro membro aqui, antes da igualdade, vai ser também igual a 0. Então, para resolver uma equação do segundo grau completa, nós temos que usar a fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara. Qual é a fórmula de Bhaskara? É x igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2 vezes a, onde delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Tudo isso aí vocês têm na apostila. Quantidade de raiz. Então, quem vai dizer quantas raízes a equação tem? É o discriminante, é o delta. Então, conhecendo o valor do discriminante,
podemos realizar algumas afirmações a respeito da solução da equação do segundo grau. Por exemplo, se o discriminante for positivo, é porque ele é maior do que zero. Ele pode ser mais 1, mais 2, mais 3. Então, quando o delta for maior do que zero, essa equação tem duas soluções. Tem duas soluções, duas raízes. Quando ele for igual a zero, a equação tem somente duas raízes, mas só que são repetidas. Por exemplo, 2 e 2, 4 e 4. Então, em outros autores diz o seguinte, quando o delta for maior que zero, a equação tem duas raízes reais e diferentes. Quando o delta for igual a zero, a equação tem duas raízes reais iguais, duas raízes repetidas. E quando o delta for menor do que zero, for um número negativo, a equação não admite solução real ou não tem raiz. Então, quantidade de raiz. Quando é que você pode analisar a quantidade de raiz de uma equação do segundo grau? Não pode passar de duas. Então, se delta for maior do que zero, então se o discriminante for um número positivo, ela vai ter duas raízes reais e diferentes. Se delta for igual a zero, ela tem duas raízes reais iguais, ou repetidas. E se delta for menor do que zero, for um número negativo, ela não admite raiz real. A equação não tem raiz. As equações biquadradas. A equação biquadrada é a equação do tipo y à quarta menos 10y ao quadrado mais 9 igual a zero. Aqui nós temos o exemplo de uma equação biquadrada. Nós podemos transformá-la em uma equação de segundo grau. Y à quarta é o mesmo que ser y ao quadrado elevado ao quadrado. 2 vezes 2 é igual a 4. Aí repete, menos 10y ao quadrado mais 9 igual a zero. Também pode ser escrito nessa forma aqui. Aí você, para resolver uma equação biquadrada, nós temos que fazer transformações de variáveis. Então vamos trocar aqui y ao quadrado por x. Aonde aparecer y ao quadrado, eu vou colocar x. Aqui, ó. Y ao quadrado igual a x. Isso significa que onde for y ao quadrado, iremos colocar x. Então aqui fica x ao quadrado menos 10x mais 9 igual a zero. Agora nós temos aqui a equação do segundo grau. É só usar a fórmula de Bhaskara e resolver as raízes da equação. X em x duas linhas. Pronto. Primeiro, para resolver ou para encontrar as raízes da equação biquadrada, primeiro nós temos que transformar essa equação em uma equação do segundo grau. Resolvendo a equação, y à quarta menos 10y ao quadrado mais 9 igual a zero. Fazendo a transformação aqui. Eu coloquei y ao quadrado igual elevado a 2, menos 10y ao quadrado mais 9 igual a zero. Vamos trocar agora o y ao quadrado por x. Vai resultar aqui em uma equação do segundo grau. Vai ficar. Vê se dá para colocar aqui na frente. Dá não. Aí vai ficar a equação. Vai ficar x ao quadrado. Vai ficar essa equação aqui. Ó. Vai ficar essa equação aqui. Ó. X ao quadrado menos 10x mais 9 igual a zero. Onde A igual a 1, B igual a menos 10 e C igual a 9. Então, delta é igual a B ao quadrado, menos 4AC. Delta é igual a B é igual a menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 9. Delta é igual, 10 vezes 10 é igual a 100, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 9, 36. Subtraindo aqui,
100 menos 36 é igual a 64. Então, usando aqui a fórmula de Bhaskara, x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, x é igual a menos b é quanto? Menos da fórmula e menos o valor de b. B é igual a menos 10, mais ou menos raiz de delta que é igual a 64, sobre 2 vezes a que é igual a 1. Então, x igual, menos com menos dá mais 10, mais ou menos, raiz de 64 é igual a 8, sobre 2 vezes 1, 2. X uma linha, somamos. 10 mais 8, 18 por 2, 9. X duas linhas, vamos subtrair. 10 menos 8 é igual a 2, por 2 é igual a 1. X uma linha, somamos. 10 mais 8, 18 por 2, 9. X duas linhas, subtraímos. 10 menos 8 dá 2, por 2 é igual a 1. Aqui é como resolver uma equação do quarto grau. Primeiro, passamos aqui esse valor aqui de x uma linha e x duas linhas são a raiz da equação do segundo grau. Não é do quarto grau ainda. Equações irracionais. Agora essa equação aqui, essa equação, faltou da raiz da equação, viu? Que eu não consigo mais aqui colocar. Então essa raiz aqui, a raiz da equação é x' igual a 9, x duas linhas igual a 1, são a raiz da equação do segundo grau. A do quarto grau é mais ou menos 3, porque a raiz de 9 é 3 e a raiz de 1 é igual a 1. Então a raiz da equação do quarto grau aí é menos 1, mais 1, menos 3 e mais 3. Faltou colocar aqui, o slide não dá para colocar mais. Equações irracionais. Equações irracionais têm a incógnita localizada no radical, ou seja, no interior da raiz, aqui de baixo. Exemplo de equações irracionais. X menos 3 igual a raiz de 2x mais 2. Observe que tem uma letra ou incógnita debaixo da raiz. Ó. Outro exemplo, x igual a raiz de 100 menos x. Também o x está debaixo da raiz. Também é uma equação irracional. Raiz de 2x mais 3 igual a raiz de x menos 5. Também tanto o x como outro x aqui, no primeiro e no segundo mesmo, estão debaixo de raiz. Então, a equação é irracional quando aparecer incógnita ou aparecer letra debaixo de raiz ou de radical. Portanto, nós tivemos aí a revisão de equações do segundo grau, biquadrada e equações irracionais. Nós aprendemos hoje na revisão quando é que uma equação do segundo grau é completa e quando é que ela é incompleta. Como é que se resolve a completa e como é que se resolve a completa. Também aprendemos os coeficientes das equações A, B e C. Ok? Então, o assunto da nossa prova, que será na próxima semana, com certeza, é o assunto da apostila. Então, nós tivemos essa aula hoje, dia 14/9/2021, essa revisão. E com certeza eu vou elaborar minha prova dentro dessa revisão. Vocês estudem para valer. E essa revisão eu vou postar no Google Sala de Aula. Ok? Muito obrigado e uma boa aprendizagem.